Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, sejam todos aí bem-vindos a esse momento aí de estudo, né, no início do nosso curso. Infelizmente não é do jeito que nós queríamos, né, mas pelo menos vamos ganhar um tempinho aí, estudando um pouco mais da palavra do Senhor e iniciando aí o nosso curso. Na minha relação aí, então, estão conosco nosso irmão Mateus, nosso irmão Abner, o Eduardo, o Márcio, o Sérgio, o Alex, também o Paulo. Temos alguns outros irmãos aí na conta aqui, diz que tem 9 online. Não, 11. Então deve ter mais algum irmão. Se você tiver disponível, provavelmente alguns que estão assistindo aí pela TV, né? Fica mais difícil de participar do chat, mas sem problema nenhum. Se você tiver depois a oportunidade, colocando um oi aí, e lembrando que o chat vai ser o nosso meio aí de comunicação, né? O Léo também, legal. Então, Deus possa estar nos abençoando aí nesse início de curso. Eu chamo a sua atenção, então, para darmos início fazendo uma oração. Sobre a sua cabeça, vamos orar, falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora, quando nos reunimos, ó Pai, para começar a estudar um pouco mais da Tua palavra e também nos preparar para o Teu serviço. Clamamos para que o Senhor nos capacite cada vez mais, que o Senhor confirme a Tua vontade em nossa vida e que use-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe-nos como Igreja Presbiteriana Reformada e que possamos agir de modo fiel a Deus, de um modo verdadeiro, em fidelidade à Tua palavra, Deus, e assim glorificando e exaltando o Teu santo nome. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos então aí, Gesiel também, Paulinho, todos os demais irmãos que nós já citamos aqui, mencionamos. Vamos lá. Nós estamos hoje então, irmãos, começando o nosso curso, né, de liderança, é um curso básico de oficiais, né, da Igreja Presbiteriana Reformada. Valeu, Brunão, seja bem-vindo também. Que bom, Deus abençoe todos aí. Então, a ideia, nós colocamos o PDF, né, já à disposição. Deixa eu até chamar a sua atenção aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, isso aqui é o WhatsApp, só para você ter uma ideia, lá no grupo, né? Então, lá no grupo você recebeu aí o Manual Presbiteriano em PDF. Se você quiser, você tem. Depois eu vou estar mostrando aqui para os irmãos também o impresso, né? E aí, para que, se você tiver interesse, em condições aí, seria interessante ter também o material. Depois você recebeu a razão da nossa fé, que é uma leitura complementar aí, né? Depois você recebeu também o nosso calendário, iniciando hoje com 2 aulas. A primeira aula sobre vida cristã, a segunda aula sobre introdução à IPB. Também o calendário de atividades. Deixa eu abrir aqui para você, né? Então, para a semana que vem já, você tem aí o estudo do apêndice, que é lá no finalzinho da nossa apostila, e a leitura desse razão da nossa fé, para entregar na próxima semana. A ideia é que você possa fazer uma declaraçãozinha, né, básica aí, da leitura desses 2 materiais. Aí depois, para o dia 25, você vai dar uma relembrada aí na aula, né, e a leitura do regimento interno, que nós vamos te mostrar onde que está, dentro do manual, e gravar
uma devocional no texto proposto. No próximo dia 18, nós teremos aula de prática de pregação e já tem então essa tarefinha aqui para prática de pregação e liturgia. No dia 1º, até o dia 1º você tem que entregar a leitura da confissão de fé, então aí você tem praticamente 3 semanas para isso. A leitura do Estatuto da Igreja, que também está lá no manual, né, que eu vou te mostrar. E preparar uma liturgia completa, isso aqui é uma tarefa de uma semana para outra. Depois, no dia 8, você tem que apresentar a leitura da Constituição da Igreja e preparar um estudo bíblico no sermão temático que nós vamos trabalhar. E depois, no dia 22, você vai ter então que apresentar a leitura da apostila de catecúmenos, ou pelo menos relembrar aí, né? Que é uma questão das questões de resumo da teologia nossa, né? Da nossa doutrina. O código de disciplina, depois nós vamos trabalhar tudo com esses símbolos aqui, né? Com essas siglas, né? CD é Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil e PL é Princípios de Liturgia. Então você vai entregar a leitura e para o dia 22/6 preparar um sermão expositivo. Então nós vamos fazer vários exercícios e aí vamos separar um texto para você e mais a liturgia juntos aí. Tá certo? Então, deixa eu voltar na tela maior aqui para você ver. Então hoje nós temos Vida Cristã, dia 11. Depois nós vamos ter introdução a IPB. Na semana que vem, dia 18, introdução ao estudo da Bíblia, aula 1. E prática de pregação, aula 1. Hoje, dia 25, outra aula, são 3 aulas de vida cristã, né? Então, dia 25, mais uma. A segunda aula de introdução da Bíblia. Depois, no dia 1º, primeira aula de Constituição e Ordem. A segunda aula de pregação, prática de pregação e liturgia. E assim, nós vamos seguindo. No dia 22, além daqueles trabalhos que vocês vão entregar, nós vamos dividir aí para ter um momento das provas, né? E para tirar dúvidas, obviamente, né? Então, os irmãos, a aplicação da prova de introdução, a IPB, que é a aula que nós vamos dar hoje, e a prova também de Constituição e Ordem. E a aplicação da prova de introdução ao estudo bíblico, que aí é questões básicas do conhecimento da teologia bíblica, e principalmente da questão escriturística que nós vamos mencionar. Depois, no dia 29, que é o nosso último encontro, aplicação de avaliação de prática de pregação e aplicação de avaliação da liturgia. Tá joia? E aí a gente vai caminhando junto aí mais um pouquinho. Além disso aí, você recebeu também como entrar, né, no site da igreja e acessar lá a biblioteca. Nós vamos fazer juntos aqui para que depois você possa fazer também. Você recebeu o material de catecúmenos resumido em PDF para fazer a leitura e recebeu também o curso básico, que é a apostila propriamente. A apostila está a gente está fazendo a recapitulação dela, né, editorando e fazendo também as correções. Então, algumas coisas nós vamos fazer juntos, eu conto com a sua ajuda. E você recebeu também a ficha, que se nós tivéssemos presenciais, você estaria entregando hoje. Como nós não tivemos presencial, alguns irmãos mandaram já pelo WhatsApp, né? O nosso irmão Mauro, ele passou para o Word e digitou e já mandou. Outros irmãos mandaram por e-mail. Então você veja aí o jeito mais fácil de fazer. Caso você não consiga, né, tem algum assunto aqui que você não consegue ter. Por exemplo, eu não fiz o curso de dom, então eu não sei o que é paixão. Não põe o nome da sua esposa não, tá bom? Eu não sei o que é estilo pessoal, não sei o que são os dons, eu não fiz a consultoria, não tem problema. Isso aqui a gente faz depois, quem tiver a gente relembra junto, se não faz depois. O curso de linguagem de amor, pastor, não fiz, não sei, então não põe. Eu fiz o curso básico de teologia reformada, que é aquele curso lá que nós fizemos. Se fez, sim. Né? Então, e aí um resumão aqui que você vai fazer da sua conversão, tal, conforme tal, e preenchimento desses dados relacionados aí à sua vida do dia a dia e também os seus talentos, habilidades e talentos. Na questão de escritório, você trabalha com algum desses grupos de assistência social,
de auxílio, se você tem algum conhecimento nessas áreas, serviços técnicos, se você conhece, tem algum curso nessa área, na parte de artes, se você trabalha com alguma dessas áreas de artes, ou na parte de professor de ensino, se você tem algum conhecimento nessa área. Então, aquelas que você tiver, você coloca aí para nós. Tá bom? Aproveitando que eu estou aqui ainda no Meet, então vamos lá. Para você ter acesso a todos o material lá da igreja, né? Confissão de fé e tudo mais. Você vai entrar no Google, www.ipra.org.br, vai dar o Google aí, ele já vai ser o primeiro a aparecer aqui, ó. Aí você já clica aqui, ele já vai te direcionar aí para o site que o Diácono Márcio organizou para a gente. Aí você vai ter aqui, ó, biblioteca. E clicou na biblioteca, ele vai ter acesso aí ao material todo para o download. Tanto o curso básico de teologia, a confissão de fé que está aqui, né, do lado, se você quiser. Aí o catecismo maior, o breve catecismo, ou seja, os símbolos. E tem também aí a apostila de Apocalipse. Nós vamos até pedir depois para o nosso irmão Márcio fazer a gentileza de colocar aqui também a apostila do catecúmenos e a apostila também do curso aqui básico de teologia. Tá bom? Então, beleza, irmãos. Essa os dados aí para que você possa ter acesso aí a todo o material. Tá certo? Hoje, né, nós vamos, nessa primeira aula aí, tratar um pouquinho sobre vida cristã, mas antes eu quero apresentar o curso aqui para você, para que você não crie expectativas e para que você entenda qual o objetivo aqui do nosso curso. Então vamos lá. Nosso curso, como se você está com a apostila, teve alguns irmãos que já no final de semana retiraram a apostila lá na igreja, né, a impressa. Se você depois tiver interesse, eu não sei, eu acho que o Roberto e o Sérgio que pegaram essa relação para mim, eu estou sem ela, quem pegou, quem não pegou, mas se você não pegou, tiver interesse, depois dá um toque, eu vou confirmar com eles, se for preciso a gente faz mais impressões. Então, o nosso curso ele tem 5 disciplinas básicas, né? O objetivo é fornecer um elemento básico, porém suficiente para um conhecimento teórico aí, razoável, que culmine numa prática sincera e crescente nas funções do oficialato da Igreja Presbiteriana Reformada, da nossa igreja, seja como diácono, seja como presbítero. Quais são as 5 disciplinas, então, do nosso curso? A primeira disciplina nós chamamos de vida cristã, onde nós teremos 3 aulas, onde eu vou tratar de princípios cristãos para o cotidiano, princípios sobre o caráter, sobre a responsabilidade do crente, em especial aqui dos oficiais, né, como exemplo para os demais, princípios de ética cristã e características essenciais do homem de Deus. São 3 aulas apenas, é pouca coisa, é só para introduzir, depois nós vamos estar passando algum material, alguns livros, né, para complementar, caso você tenha interesse de se aprofundar um pouquinho mais nessa disciplina. Depois, o segundo, nós temos a introdução ao estudo da Bíblia, também é um estudo bem básico, irmãos, e a ideia é de visão bíblica, né, coisa básica, você vai falar assim, pô, pastor, mas até essas questões básicas vai tratar? Vamos, porque geralmente a gente acaba esquecendo, e principalmente aqueles que se converteram na fase adulta, muitas vezes não receberam isso, né? Então, gêneros literários, quais os gêneros literários da Bíblia, a história, um pouquinho da história do cânon, a divisão da teologia sistemática, a teologia bíblica, noções de histórias, personagens, a questão cronológica, né, do contexto cultural. Até eu identifiquei lá que tem um erro na digitação, nós vamos arrumar junto depois na nossa apostila aí, tá bom? Terceiro curso, Introdução ao IPB, que é a nossa segunda aula de hoje, onde a gente vai contar um pouquinho da história, um pouquinho dos símbolos de fé, a organização estatística da nossa denominação. Isso aqui é uma matéria mais tranquila, mas para principalmente aqueles que chegaram de outras denominações, se faz necessário, para ser um oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, conhecer o básico do básico em relação à nossa igreja.
E também Constituição e Ordem, que fiquei de mostrar para você, né, que se você quiser impresso, já tem lá, eu vi lá, já te mostrei que tem lá na biblioteca do nosso site, em PDF, né, disponível para você. Mas se você quiser, é esse livrinho que você acha lá na editora Cultura Cristã, e principalmente o presbítero, né? É um tipo de livro que é importante ter também sempre às mãos, porque é aqui que está a regra de como que a igreja funciona, né, em todas as esferas. Então, para a liderança é um livro interessante. Quem sabe a gente pode fazer um grupo aí para tentar conseguir um desconto, alguma coisa assim, tá bom? Então aqui apresentar a Constituição da Igreja, o Estatuto, apesar que teve mudanças por conta do novo Código. Apresentar também o regimento da Junta Diaconal, né, que a maioria das pessoas, até muitos diáconos de muitos anos, não sabia nem que existia, né, e tratar com a questão da função de presbíteros, de pastores e diáconos. E a quinta matéria nossa aí, né, é prática de pregação e liturgia. A gente poderia até dividir em duas, mas como está meio associado, nós vamos tratar um pouquinho das noções relacionadas à prática de pregação, preparação de sermão, tipo de sermão, como dividir, a questão de sermões temáticos, de sermões expositivos, as ferramentas básicas que eu preciso. Pastor, eu não conheço o grego, não conheço o hebraico, mas tem como eu ter algum tipo de ferramenta razoável para trabalhar com isso? Tem, nós vamos apresentar aqui. Talvez você possa estar perguntando, pastor, e a questão da própria liderança, né? Não vamos tratar de liderança? Não, o nosso curso, apesar de ser um curso de liderança, é um curso básico para oficiais. Então, o nosso foco vão ser nas questões essenciais para o exercício tanto do presbiterato quanto do diaconato. A questão do estudo da liderança, nós não incluímos nesse curso. Pode ser que a gente ainda faça uma segunda etapa e aí sim tratando das questões de liderança na perspectiva mais administrativa. Por que nós não falamos isso? Porque o nosso objetivo, irmãos, não é formar líder numa visão de gestão, né? Numa visão administrativa, empresarial. Por quê? Porque a igreja não é uma empresa. E a igreja, ela tem as suas regras, mas ela precisa ser regida, acima de tudo, pela prática cristã de temor a Deus e de princípios que a própria palavra de Deus nos ensina. Mas nós temos aqui alguns livros que a gente pode mencionar para os irmãos, né, caso você queira entrar um pouquinho mais nesse conhecimento, os tipos de liderança, né, as escolas e questões relacionadas mais a essa teoria da administração. Os estilos de liderança, em sentido coercitiva, orientadora, controladora, integradora, e tem todos os outros. Então, se você quiser, qualquer livro aí, né, esse aqui é um bom livro para entrar nas teorias da administração, da editora Saraiva, do Ribeiro, Antônio de Lima Ribeiro. E aqui ele tem um capítulo que ele fala só sobre liderança, diferença de liderança, de estilos e a questão da gerência também. Para o lado mais da questão de igreja, né? Aí você tem um livro bem vamos dizer assim, bem pastoral, né? Do reverendo Hernandes, de pastor para pastor, falando mais da vocação pastoral e que acaba resvalando sobre a questão do ministério de presbítero docente também. Um outro livro interessante, do John MacArthur Jr., Redescobrindo o Ministério Pastoral, que vai tratar do ministério do presbítero também docente, mas que trata de como o presbítero regente vai lidar também com o pastor, né? Então, vai tratar aí de várias situações relacionadas aí a vida do pastor e tudo mais. Um outro livro interessante de liderança, não está aqui porque está emprestado, dentro da área secular, né? O Monjo Executivo apresenta um padrão diferenciado também da aplicação de disciplina. Então são materiais que aqueles que tiverem interesse aí terão depois, com toda certeza,
condições de se aprofundar, e tem tantos irmãos já que são da área da administração aí, que certamente já tem um conhecimento razoável. Então, feito isso, dito isso aí, então vamos entrar propriamente na nossa primeira aula, né? E, para tanto, eu convido inicialmente você a abrir a sua palavra lá em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Quando você vai abrindo lá, capítulo 2, eu tenho também aqui um trabalho, conclusão de curso, né, um TCC na área de administração, que é a minha área. O meu trabalho de conclusão de curso foi justamente sobre liderança no terceiro setor, que é voltado para organizações sem fins lucrativos, onde engloba também a própria igreja. Então, se alguém depois tiver interesse, né, então temos aí, eu posso disponibilizar para você também PDF, o nosso trabalho de conclusão de curso de administração, voltado aí para a área de liderança do terceiro setor, tá bom? Então vamos lá, irmãos, abriu aí, 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler dois textos, o primeiro, verso 15, né, que diz assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, o que se espera daqueles que servem ao Senhor é que ele faça a obra do Senhor de um modo zeloso e que não tenha do que se envergonhar, e que se aprofunde, né, de um modo aí a glorificar ao Senhor, conhecendo plenamente a verdade. Então esse é o nosso objetivo como líder cristão, agradarmos a Deus, sermos aprovados diante de Deus e evitarmos algo que possa envergonhar o nome de Deus e o nome da palavra do Senhor. Essa deve ser a nossa principal preocupação, agir como líder dentro da igreja do Senhor, de modo a não difamar nem o nome de Deus, nem a doutrina, e me apresentar de um modo aprovado, né? Não tendo nenhuma postura irrepreensível que venha manchar ou envergonhar o meu próprio nome, o nome de Deus, o nome da doutrina, mas que eu possa manejar bem a palavra no sentido de conhecê-la plenamente e aplicá-la corretamente na minha vida. E o segundo texto aqui de Timóteo, que está lá no capítulo 3, 2 Timóteo 3, que as Escrituras é a base e o direcionamento, irmãos, de todo o serviço cristão, inclusive da liderança, né? As ciências podem nos auxiliar, as questões administrativas, os estudos sobre liderança, os estilos de liderança, as escolas, as teorias administrativas podem nos auxiliar, mas a última palavra tem que ser a palavra das Escrituras. O padrão de liderança bíblico, né, cristão, vem da própria Escritura. Por isso, 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com uma finalidade. Por que a Bíblia, essa palavra inspirada de Deus, ela é útil para tudo isso? Com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o padrão, ser irrepreensível, ser perfeito e perfeitamente habilitado. Pastor, é impossível? É lógico, nós sempre vamos falhar, mas pelo menos, se falharmos, vamos falhar tentando acertar. Esse é o objetivo do líder cristão, fazer o melhor para Deus, ser aprovado, não dar motivo de vergonha, e assim exaltar e glorificar ao Senhor através de uma postura que exalte ao Senhor e que traga benefício e edificação para toda a igreja. Ok? Vamos lá então. Dentro da área da vida cristã, a nossa primeira aula, que trata um pouco mais do jeitão de viver, né, na visão de Deus. Então, começando a nossa aula aí propriamente, apesar do nosso atraso, esse é o nosso primeiro dia, né? Mas talvez vamos passar um pouquinho aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para abrir a palavra do Senhor em dois textos, lá no início, né? Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 1, verso 24 em diante.
e depois capítulo 2, de 1 a 3, e depois de 15 a 25. Eu vou ler aqui para os irmãos. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura que farei. Diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície, e de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Ok? Verso 31, viu Deus tudo o que fizera, e que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Capítulo 2, versos 1 e 3 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos, ou seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe aos homens para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ótimo. Nós temos aqui o resumo, portanto, irmãos, da criação. O capítulo 1, ele é dentro daquilo que nós já estudamos em outro momento, o chamado paralelismo, né, progressivo. Isso já começa desde Gênesis. O capítulo 1 é o resumão de toda a criação, e depois do capítulo 2 ele vai destrinchando aí ponto a ponto na criação, dando ênfase, portanto, na criação do homem. Você vê lá no capítulo 1 falando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem e a mulher. E aqui no capítulo 2 você vê isso agora esmiuçado, tratando da criação do homem, tratando também da criação da mulher e, consequentemente, da família e dos afazeres que Deus colocou sobre ele. Em relação à vida cristã, irmãos, um dos grandes conflitos que nós temos sempre é em relação ao equilíbrio das nossas prioridades. Ok? Existem pessoas que vão colocar, fazer uma listinha para você, né? Um checklist. A prioridade minha é Deus. Segundo lugar é a família. Terceiro lugar é o trabalho. Em quarto lugar é a igreja.
Em quinto lugar, o lazer. Isso é pouco prático e acaba mais dificultando, mais trazendo complicação do que solução. E as pessoas acabam não conseguindo equilibrar muito bem essa questão da prioridade. Quando nós entendemos que Deus criou as coisas e nos deu mandatos para cumprirmos, isso antes mesmo da queda, antes do pecado, e essas três coisas precisam andar em harmonia, nós vamos fazer, então, ter sucesso, né, na realização desses mandatos. O problema é que depois do pecado tudo ficou muito difícil e a gente acaba não tendo as prioridades corretas e por isso, então, dentro dessa tentativa de mensurar aí as nossas prioridades, a gente acaba não fazendo nada bem feito e sendo fracassado em praticamente todas as áreas. É preciso, então, como cristãos, observarmos qual que é a visão de Deus e que devemos compreender que tudo deve ser realizado para a honra e glória do Senhor, seja num contexto de família, num contexto de trabalho, num contexto de igreja, num contexto de lazer, num contexto seja lá qual for, tá certo? Então, nosso primeiro tema aí é justamente sobre os mandatos de Deus revelado ao homem antes da criação, antes da queda, melhor dizendo, e são três. E nós dividimos, e você vai encontrar na literatura aí, talvez com nomes distintos, mas basicamente tratando da mesma coisa, e eu chamo a sua atenção não na ordem que ele aparece aqui no registro bíblico, mas naquilo que eu entendo aqui ser importante para nós. O primeiro mandato que Deus nos deu é o mandato social, tá? Dentro dessa minha divisão aqui. O que o mandato social trabalha? Ele trata da responsabilidade que pesa sobre o homem para com a família e, consequentemente, para a sociedade, tá? A atenção para com a família é algo que Deus exige e revela em sua palavra, em especial para com os cônjuges e com os filhos. Nós vimos aqui no capítulo 2 de Gênesis que Deus então trouxe a mulher para ser auxiliadora idônea. No verso 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é um mandato. Dentro desse mandato social, o objetivo então é uma vida de comunhão com a família, e de um modo especial com a esposa. Por isso essa questão da esposa é um negócio muito sério. Escolher com a mulher que você vai casar e viver bem com ela e conduzi-la, pastoreá-la para que ela possa ser uma serva do Senhor é fundamental para o exercício da liderança, seja numa liderança simplesmente no lar ou numa liderança no contexto de vida eclesiástica, ou seja, dentro da igreja. Quando nós observamos então o princípio que Deus coloca aqui como formação da família, irmãos, acaba sendo um princípio de muito mais no sentido de dar ênfase à unidade, ao companheirismo com a esposa do que com os próprios progenitores. O texto diz, deixará, né? Deixa o homem pai e mãe. Ou seja, é impossível você ser líder da igreja, um homem que realmente exerça o sacerdócio do lar, se você ainda está atrelado em algumas áreas em relação à sua família. Não estou falando para você desprezar o seu pai ou desprezar a sua mãe. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar pai e mãe, e isso não importa quantos anos você tenha e quantos anos seus pais têm, ou se os seus pais são bons ou são ruins. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala em família, nós vemos que o primeiro princípio para cumprir o mandato de Deus é deixar pai e mãe. É o deixar geográfico, esse negócio de morar empuxadinho não dá certo. E você que quer ser um líder da igreja, você tem que ter a sua independência. Então, você tem que deixar seu pai geograficamente, você tem que deixar o seu pai e sua mãe emocionalmente, você precisa resolver os seus próprios problemas. Toda situação de dificuldade, às vezes dentro do relacionamento, você corre lá para a mamãe, corre lá para o papai, né? Ai, ela queimou o arroz hoje, ai, faltou dinheiro para pagar a Netflix. Não, é deixar pai e mãe, deixar geográfico, deixar financeiro, deixar econômico, né? Emocional,
Então, o líder, ele precisa ser independente no sentido do pai e da mãe. Ele continua respeitando o pai, honrando seu pai, se for preciso, bancando, sustentando os progenitores, que é isso que se espera dentro do cristianismo, né? Nós vimos em Timóteo, só que ele é independente, ele deixa o seu pai. Segunda coisa, ele se une à sua mulher. O padrão de Deus sempre foi a monogamia, desde o começo, né? Mesmo que depois com os códigos da antiguidade, Hammurabi, que era permitido, por exemplo, quando a mulher não conseguia dar filhos, você ter uma outra mulher, uma concubina, para que lhe desse descendência. Nós vemos isso no caso de Abraão, né? Sara não engravidava, então ela pega a escrava empregada e dá para ser a mulher de Abraão. Os códigos éticos antigos permitiam isso, mas nós vemos que na revelação bíblica o casamento é para ser monogâmico desde o princípio. Então, para ser autoridade da igreja, você precisa cumprir o mandato de Deus e por isso unir a sua mulher. Enquanto a mulher com quem você uniu e fez um voto na presença do Senhor, sendo crentes em Cristo e não tendo nenhuma das situações que a própria palavra de Deus permite o divórcio, que é o adultério, da parte vítima, a parte vítima pode solicitar o adultério, melhor, o divórcio, né? Perdão. E a questão de quando a outra parte é descrente e ela resolve te abandonar. Fora isso, irmãos, você tem um compromisso e se espera que no cumprimento do mandato de Deus social você case e fique casado até a morte, que a morte o separe. Isso é essencial até para o exemplo, para ser aprovado como obreiro de Deus, para ser perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a terceira questão que nos apresenta aí, os 3 verbos, né? Deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. Essa unidade, irmãos, ela precisa ser também permanente. Esse tornar os dois uma só carne aponta para a relação sexual, para a intimidade sexual, que não deve acontecer somente ali no início do casamento, mas é uma sequência de toda a vida, é um suprimento de uma só carne para toda a sua vida. A mulher precisa ser a sua esposa todo o tempo, né? E consequentemente, suprir as suas necessidades físicas, emocionais, intelectuais e por aí vai. Ou seja, o mandato social é um mandato que Deus estipula como essencial para que você possa ser também um homem de Deus e, consequentemente, exercer a liderança. Mas não é só o mandato social que pesa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Além do mandato social, nós vamos encontrar nesses 2 primeiros capítulos da Bíblia o mandato cultural, que nós chamamos aqui. Veja que nós estamos tratando isso aqui, inclusive, antes do pecado, né? E do que trata o mandato cultural? O mandato cultural trata da responsabilidade que temos com a sociedade e de sermos úteis e produtivos. O trabalho, né, não é maldição. O sofrimento do trabalho é. Depois que o pecado entrou na história do homem, o que dificultou foi o sofrimento para trabalhar, mas o trabalho em si não é maldição. Tanto que Deus ordena que o homem sujeite a terra, que ele domine, que ele gerencie, que ele cultive, que ele guarde, que ele dê nomes aos seres criados, administrando aí como subgerente todas as coisas criadas. O líder da igreja, o líder cristão, ele precisa, além do mandato social, cumprir também com o seu mandato cultural. Ele precisa ser um cara que é trabalhador, que é inclinado para realizar, que não é ocioso, que não vive em ociosidade, que não depende da mulher. Ele é o alfa, ele é o provedor, ele é o protetor, ele é aquele que vai promover as coisas, é ele que vai mexer o caldo. Se a situação adversa vier, esse cara vai dar um jeito, ele vai plantar mandioca, ele vai, sei lá pescar, ele vai procurar um modo para suprir a sua necessidade, porque ele tem que dominar. Deus traz esse mandato de dominar, sujeitar, dominar as coisas. Ele vai fazer curso, ele vai se preparar, mas ele não vai se acomodar. O líder cristão é um cara que não pode se acomodar.
Se o cara for acomodado na vida dele natural, dentro da igreja, como líder da igreja, vai ser o mesmo fiasco. É o cara que nunca vai assumir o compromisso nenhum, nunca vai desembainhar a espada dele no momento da guerra, né? É o cara que sempre vai ficar escondidinho atrás, e ele não serve. O banana não serve, né? Tanto é que você tem vários exemplos na Bíblia que Deus fala, vamos fazer o seguinte, quem não quiser lutar pode ir embora para casa, né, com o Gideão. E assim, simples assim. Você tem algum problema, está com algum medo, então é melhor que fique em casa, não assuma o compromisso, porque dentro do compromisso do mandato cultural, Deus te chamou para dominar, para sujeitar, para gerenciar, para cultivar, para plantar, para tomar conta. E isso é para fortes, irmãos, não é para qualquer Zé Ruela. Então, o mandato cultural precisa andar de mãos dadas com o mandato social. Você vai ser um marido, sacerdote do lar, aquele que tem a sua independência, que não precisa do papai e da mamãe para pagar as contas. E você vai ser um cara que vai dominar a sua área, vai ser capaz de usufruir aí de todo o conhecimento e da capacidade que o próprio Deus te deu, para assim glorificar a Deus, ser aprovado diante de Deus. E o terceiro e último mandato, irmãos, que está aí na nossa primeira lição, é o mandato espiritual, que trata da responsabilidade que temos para com a honra às ordens do próprio Criador. Você vê que Deus estabeleceu um dia para ser adorado, né, o dia do descanso. Nós sabemos que pela progressão nós não temos mais o porquê de observar o sábado na perspectiva cerimonial, mas o princípio e a moralidade de guardar o sábado ainda permanece. A ideia de igualar todos os homens, de dar descanso para uma vez por semana para todos, para confiar na provisão que vem de Deus, depositar a minha confiança em Deus. É Deus quem vai suprir as minhas necessidades, é Deus quem vai levantar o recurso que eu preciso, é Deus que vai trazer o pão que eu necessito para a manutenção da minha casa, para a manutenção da minha vida. Então, esse dia que eu paro para tratar das coisas de Deus, para colocar a prioridade nas coisas de Deus, e agora sobre o Novo Testamento, isso em todos os momentos da minha vida, também é uma responsabilidade. Então, ele trata da responsabilidade que temos para com o homem, as ordens do Criador. O foco aqui está nas ordens de Deus, né? Deus santificou o dia de sábado, Deus exigiu obediência direta ao homem para com as ordens reveladas. Você não vai comer determinado fruto. Então, existem princípios específicos, né, que Deus apresenta, e que cuidado aí para você não ficar perdendo atenção aí com as postagens lá dos nossos grupos, tá? Então, voltando para o foco aqui, esse mandato espiritual vai tratar do seu relacionamento com Deus, a sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus, a sua adoração a Deus, um tempo para passar com Deus, um tempo para falar de Deus, para expressar a vontade de Deus, ou seja, um mandato espiritual. Veja que esses três mandatos, irmãos, andam juntos. Andam juntos. É um tripé. E se faltar dessas colunas, desse tripé, você sabe que a sua vida não vai parar. Não tem como sustentar, não tem como ficar de pé. Se você despreza a sua vida com Deus, dando ênfase só no seu trabalho e até mesmo na família, vai cair. Se você foca só a sua família e não cuida do seu trabalho e não cuida do seu relacionamento com Deus, vai dar problema. Se você enfatiza só Deus, eu vou ficar orando o dia inteiro, não sai para trabalhar e não cuida da sua família, também vai dar problema. Então não é ordens aqui, é tudo junto e misturado. Nós temos que ser sábios para organizar a nossa vida de modo que possamos cumprir com os três mandatos de Deus. Ok? Alguma pergunta sobre essa nossa primeira reflexão, irmãos? Se você quiser colocar aí para nós,
Portanto, nosso horário é até às 19h10. Então, nós estamos assim terminando essa nossa primeira aula, mas eu quero aproveitar para te dar um tempinho aí, caso você tenha alguma dúvida sobre isso. Para aqueles que estão acompanhando a nossa apostila, né? Nós estamos na página 7, Vida Cristã, primeira aula, os mandatos de Deus. Então, como nós concluímos aí, não podemos negligenciar nenhum mandato de Deus e também não podemos enfatizar apenas um ou o outro. Todos os três devem ser observados simultaneamente e em equilíbrio. É lógico que quando se trata de prioridade na vida, Deus vem sempre em primeiro lugar. E se isso ocorrer, certamente o homem de Deus agirá com responsabilidade, equilíbrio e determinação para cumprir os mandatos que Deus exige de nós. Vamos lá, que nosso irmão Abner aí está nos auxiliando, vamos ver. Quanto ao mandato cultural, temos no Criador o trabalhador por excelência. Deus trabalhou por 6 dias e descansou no 7º. Perfeito, Abner, essa é o padrão, né? E Jesus disse que ele e o Pai trabalham até agora, né? Então que nós possamos estar realmente atentos aí a essa situação. Irmãos, talvez você já estudou isso, né? Mas essa é uma grande carência na perspectiva do homem crente, né? Você vê pessoas que enfatizam tanto a questão cultural, o foco dele é só o trabalho, ele só pensa no trabalho, e acaba esquecendo-se da família, esquecendo da responsabilidade que tem com a esposa, da responsabilidade que tem com os filhos e com a responsabilidade que tem com as coisas de Deus. E chega uma hora que esse estilo de vida vai ruir. Tem outras pessoas que até cuidam da família e são zelosos, são fundamentais, só que ociosos. Não dão ênfase nenhuma no trabalho, na manutenção, não corre atrás do prejuízo, não corre atrás de se preparar para o dia de amanhã e de ter um ganha-pão, coisa desse tipo. E você vê que como família, o cara é sempre carinhoso, caridoso, o cara é amável com a esposa, amável com os filhos, só que ocioso. E aí essa família ela vai passar por dificuldades por conta dele não equilibrar esse tripé. Esquecendo Deus, né, muitas vezes. E outros, eu quero só tratar com Deus, eu quero viver num mosteiro, vou ficar orando o dia inteiro. Aí você não vai ter família, não vai ter trabalho, você vai envelhecer, meu amigo, esse negócio vai ser um terror. Deus não pediu para você se isolar num mosteiro como prova de fidelidade ao Senhor. Muito pelo contrário, Ele mandou você viver uma vida de dependência dEle, guardando o mandato espiritual, glorificar Ele através do seu domínio, da sujeição de todas as coisas, no seu trabalho, no seu mandato cultural, sendo o melhor que você pode ser na área que você atua e cuidando da sua esposa, dos seus filhos, sendo de fato o líder, o sacerdote do lar e aquele que vai trazer a proteção, a provisão e a promoção ali de uma família debaixo do cuidado do Senhor. Beleza? Deus abençoe aí a sua vida, então, nessa primeira aula.